Se não fosse pela sua aposentadoria, nem precisaríamos de você aqui. Foi o que Damião, meu próprio filho, me disse, o mesmo que uma vez dormiu no meu peito com os dedos tão pequenos que pareciam pétalas de flor. O mesmo que chorava se eu me afastasse alguns passos no parque. O mesmo que anos atrás me chamava de mãezinha quando caía e ralava o joelho. Naquela noite, ele nem sequer olhou nos meus olhos. Ele disse isso em pé, do outro lado da cozinha, enquanto mexia no celular, como se fosse uma verdade objetiva. Um fato sem emoção, uma equação matemática. Eu equivalia a uma renda, um valor mensal que mantinha aquela casa de pé, nada mais. Eu tinha uma colher de pau na mão, porque estava mexendo o arroz para não grudar. A carne já estava no forno. Roberta tinha dito que queria batatas assadas, então preparei isso também. Estava calor, minhas costas doíam e eu passei o dia todo limpando e lavando porque visitas viriam. Mas, ainda assim, eu sorri quando Juju entrou correndo para me abraçar. Ela era a única razão pela qual eu continuava aguentando. Depois que Damião disse aquilo, ninguém mais falou. Roberta, do corredor, sorriu levemente. Não disse nada, mas não precisava. Ela já havia ganhado. Eu também não disse uma única palavra. Terminei de mexer o arroz, apaguei o fogo e com as mãos trêmulas tirei o avental. Não sabia se sentia raiva, tristeza ou uma mistura letal de ambas. Fui até a área de serviço, abri a torneira, molhei o rosto. Tinha que me acalmar. Não na frente deles, não ali. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei na mesma cama que havia sido minha e do Salvador, meu falecido marido, por quase 40 anos. O quarto que agora mal me pertencia. As paredes já não eram minhas coisas reduzidas a uma cômoda e uma caixa debaixo da cama. O resto era para armazenamento, minha vida compactada. Olhei para o teto por horas, não chorei, já não tinha lágrimas e enquanto escutava o leve zumbido do ventilador, apenas uma frase cruzava minha mente. Como chegamos a isso? Voltar ao começo não é fácil. Às vezes a gente prefere não mexer no que dói, mas agora sei que é necessário. Há 3 anos, depois que Salvador morreu, a casa ficou muito grande. No começo, a solidão me parecia um eco amável, um sussurro que me deixava em paz, mas com os meses, esse silêncio se tornou um poço. Por isso, quando Damião me pediu ajuda, não hesitei nem um segundo. Mãe, a Roberta perdeu o emprego. Estamos atrasados com o aluguel e não sei o que fazer. Venham para casa, eu disse sem pensar. Aqui tem espaço. Eles chegaram numa tarde de janeiro com Juju pela mão e 3 malas grandes. Eu tinha preparado o quarto de hóspedes, trocado os lençóis, até comprado um abajur novo. Estava feliz. Tinha minha família de volta. Juju me abraçou forte e me disse no ouvido: Vó, senti muito sua falta. Pensei que tudo daria certo. Com o tempo, comecei a notar pequenas coisas. Roberta nunca me olhava diretamente. Sempre estava ocupada, incomodada com algo. No começo, atribuía ao estresse, à pressão de estar desempregada, à adaptação. Mas depois começaram os comentários. Sua mãe não respeita os espaços. Ela dizia a Damião quando pensava que eu não escutava. Sempre está por perto, como se a casa fosse só dela. E sim, era minha legalmente, completamente documentada em meu nome, mas eu não dizia isso. Não queria causar conflito. Pouco a pouco a casa foi mudando. Eu continuava cozinhando, limpando, pagando as contas. Minha aposentadoria, embora modesta, cobria a luz, o gás e parte das compras. Damião tinha conseguido um trabalho, mas não era estável. Roberta ainda não trabalhava, embora vestisse roupas novas todo mês. E, no entanto, comecei a notar que eu era extra. Ou pelo menos era assim que me faziam sentir. Uma noite, Roberta me pediu para não jantar com eles porque precisavam conversar a sós. No dia seguinte, minha cadeira não estava, haviam tirado da mesa. Tornei-me invisível, mas continuava fazendo o café da manhã, as compras, levando Juju para a escola quando Roberta tinha enxaqueca ou estava muito ocupada. Tornei-me uma sombra que sustentava a rotina de todos sem que ninguém reconhecesse. Até que uma manhã, Damião me perguntou se podia colocar a casa no nome dele. Disse que seria mais prático para todos, que em caso de emergência seria melhor, que as coisas deviam estar em ordem.
Eu olhei por um bom tempo e fiz. Fui ao cartório, assinei, entreguei, confiei. Nunca pensei que me cobrariam isso. Assim, um mês depois, meu quarto foi reduzido. Meu banheiro privativo, compartilhado, minha independência, apagada. Tornei-me uma figura de fundo. Ninguém me perguntava como eu estava, ninguém me escutava, exceto Juju. Ela continuava sendo a luz. Toda noite, ela se metia na minha cama, mesmo que Roberta ficasse brava. Me contava o que aprendia na escola, me desenhava flores, me dizia que me amava muito. Era a única razão pela qual eu não arrumava minhas coisas e ia embora. Embora eu já não tivesse para onde ir, tinha dado tudo. Naquela noite, depois do comentário de Damião, entendi algo. Não foi um erro, não foi um mau momento, não foi uma frase dita sem pensar, era o que ele pensava, o que sentia, o que acreditava. E então, pela primeira vez em anos, senti algo dentro de mim se quebrar, mas não com dor, com clareza. Fui para a cozinha, todos já dormiam. Sentei-me em frente ao forno desligado. Olhei a panela de arroz, ainda morna. Depois, peguei minha caderneta velha, a que usava para anotar as receitas, e escrevi uma única frase. Eu mereço mais que isso. No dia seguinte, levantei cedo, fiz café, penteei-me, vesti o vestido azul que Salvador sempre dizia que me fazia parecer um céu de verão. E saí sem dizer para onde ia, sem pedir permissão. Não foi com mala, foi com propósito. Não andei muito. Não tinha um destino claro, mas meus pés sabiam para onde ir. Às vezes o corpo se adianta à consciência. Cruzei 2 ruas, passei por uma padaria que ainda cheirava a massa recém-assada e cheguei em frente a um lugar que não visitava havia anos. Era uma cafeteria modesta com plantas penduradas na entrada e cadeiras de ferro forjado. Uma placa de madeira dizia, o cantinho da Fatinha. Hesitei por um segundo, mas entrei. Ela estava lá sentada atrás do balcão folheando uma revista. Tinha o cabelo preso em um coque bagunçado e óculos pendurados na ponta do nariz. Ela me olhou e por um instante franziu a testa como se não me reconhecesse. Depois, seus olhos se arregalaram. «Estela!» exclamou com um sorriso que me devolveu um pedaço de juventude. «Minha nossa, que surpresa!» Não sabia o que dizer. Minhas mãos tremiam. Fatinha foi minha melhor amiga na juventude. Éramos inseparáveis, até que a vida nos levou por caminhos distintos. Ela escolheu viajar, estudar no exterior, casar com um chileno que depois a deixou. Eu fiquei no bairro, casei com Salvador, criei Damião, fui dona de casa a vida toda. Ela viveu 1000 coisas, eu vivi em um círculo. Ainda assim, naquele instante senti que o tempo não importava. Nos abraçamos como se tivéssemos nos visto ontem. «O que você faz por aqui?» Ela me perguntou, servindo-me café sem nem sequer oferecer, como se soubesse que eu precisava. «Não sei», respondi, sincera. «Só precisava sair de casa». «Então você está no lugar certo», ela disse, apontando para uma mesa junto à janela. «Aqui ninguém corre, ninguém exige e sempre tem café quentinho». Sentamos e eu lhe contei em pedaços o que havia se acontecido. Não tudo, ainda não, mas o suficiente para que ela entendesse que algo dentro de mim havia se quebrado. Fatinha me ouviu sem interromper. Só uma vez, franziu a testa quando mencionei a frase de Damião. Depois, ficou em silêncio por alguns segundos. «Sabe de uma coisa?» Ela disse finalmente. «Você sempre foi mais forte do que pensava». Eu sorri, incrédula. «Não parece, porque te ensinaram a calar, a se sacrificar, a não pedir nada. Mas isso não é força, Estela. Isso é submissão. E você pode sair dessa». Não respondi, mas aquelas palavras ficaram cravadas como sementes. Voltei para casa antes do meio-dia. Roberta me olhou ao entrar do sofá com a testa franzida. «Onde você estava?» Dando um passeio sem avisar. Damião ficou preocupado. Mentira. Ele nem sequer notou minha ausência. Mas não disse nada. Subi para o meu quarto, fechei a porta e me deitei. Juju entrou pouco depois. «Vó, você está bem?» «Sim, meu amor. Só um pouco cansada». Ela se aninhou ao meu lado. Seu calor era um bálsamo. Contou-me sobre um desenho que havia feito na aula de uma mulher com capa que voava sobre uma cidade. É uma heroína. Chamei ela de Estela Azul. «Por mim? Claro, você é minha heroína?» Não chorei, mas tive dificuldade para engolir.
Naquela noite, enquanto todos dormiam, escrevi em minha caderneta outra frase. Não preciso de permissão para recomeçar. Os dias seguintes foram diferentes. Eu era a mesma, mas algo havia mudado. Já não respondia de imediato quando Roberta exigia algo. Já não me apressava para servir a mesa nem para lavar os pratos assim que terminavam. Não era rebeldia, era dignidade, pequenos atos de resistência que ninguém notou no começo. Uma quinta-feira à tarde, voltei à cafeteria. Fatinha me esperava com uma bandeja de bolinhos e 2 cafés. Sentamos na varanda. Ela me falou de suas viagens, de como decidiu abrir o lugar depois de se divorciar. Fez isso com suas economias e uma pequena herança. Me mostrou fotos antigas. Rimos muito. Eu me senti viva. Por que você não vem mais vezes? Ela disse. Você poderia até me ajudar com algumas receitas. Sei que você cozinha maravilhosamente bem. Trabalhar aqui? Não vejo como trabalho, vejo como recuperar o controle. Voltei para casa com uma mistura de entusiasmo e medo. Naquela noite, enquanto jantávamos, mencionei casualmente. Hoje estive na cafeteria de uma amiga. Ela me ofereceu para ajudá-la na cozinha. Damião não levantou os olhos. Roberta, sim? Trabalhar na sua idade? Sim. Por que não? Porque você não precisa. Já tem uma aposentadoria. Além disso, quem vai cuidar da Juju quando não estivermos? Juju tem 12 anos. Pode ir para a escola sozinha e eu preciso de algo para mim. O silêncio tomou conta da mesa. Ninguém me apoiou, mas também não me proibiram, então voltei à cafeteria. Nos primeiros dias me sentia desajeitada, lenta, fora do lugar, mas Fatinha me animava, me ensinou a usar o caixa, a preparar o café na máquina nova, a organizar as vitrines. Até me deixou decorar um canto com objetos antigos que eu tinha guardados em casa. Um relógio de pêndulo, um jogo de xícaras herdado da minha mãe, um vaso com margaridas secas. Começaram a chegar clientes curiosos por aquele espaço nostálgico. Eu os atendia com um sorriso. Eu me sentia útil, visível, valiosa. Um dia conheci o Dr. Osmar. Ele entrou devagar, bengala na mão e um sorriso educado. Pediu um chá com mel e sentou-se para ler o jornal. Voltava toda quinta-feira. Às vezes falávamos de livros, outras de política. Ele me disse que era um advogado aposentado, inteligente, amável, sempre bem vestido. Gostava mais de ouvir do que de falar. Ele me fazia sentir respeitada. Uma tarde, enquanto fechávamos, Fatinha me olhou com malícia. Acho que o Dr. Osmar gosta de você. Ri, nervosa. Não seja ridícula. Por quê? Você é uma mulher linda, Estela. Viveu, amou. Por que não poderia fazer isso de novo? Não soube o que responder. Não estava pronta para pensar nisso, mas foi agradável ouvir. Uma sexta-feira, ao voltar para casa, encontrei minhas coisas empilhadas na sala. Roupas, livros, uma caixa com fotografias, meu costureiro, tudo fora do meu quarto. O que é isso? Roberta, com os braços cruzados, respondeu sem se abalar. Precisamos de espaço. Vamos reformar e transformar esse quarto em escritório. Preparamos um cantinho para você na área de serviço. Tem um colchão. Fiquei sem fôlego. Não pela humilhação, mas pela frieza. E Damião concorda? Ele assinou os papéis, lembra? A casa não é mais sua. Não respondi. Aproximei-me, peguei uma das minhas fotos, eu com Salvador e Damião pequeno, e a abracei contra o peito. Depois subi, dormi na área de serviço, mas naquela noite escrevi uma última frase na minha caderneta. O dia em que pararão de me subestimar está chegando. Quase não dormi naquela noite. O corpo estava exausto, mas a mente não parava de girar. A área de serviço cheirava a umidade e sabão velho. Cada barulho da casa se amplificava entre as paredes de concreto. Mas mais do que isso, o que não me deixava dormir era a lembrança, não do que havia acontecido naquela noite, mas de tudo o que eu havia permitido antes. Pensei nos anos em que cozinhei cada jantar com esmero, nas vezes em que cuidei da Juju quando estava doente, nas noites em que me levantei sem fazer barulho para não incomodar. Em cada vez que aceitei uma palavra cortante sem retrucar. Quando exatamente me tornei uma presença invisível em minha própria família? Na manhã seguinte, tomei banho cedo e me vesti como sempre, com minha blusa favorita e um lenço bordado que minha mãe me havia dado anos atrás. Roberta nem sequer me olhou quando saí de casa. Damião se trancou em seu home office.
alegando uma videochamada urgente. Não tomei café da manhã. Não tinha fome. Caminhei até a cafeteria sentindo um peso no peito que não conseguia afrouxar. Mas assim que abri a porta do cantinho da Fatinha e ouvi a campainha, algo em mim se acalmou. Fatinha notou imediatamente minha expressão. O que aconteceu agora? Me tiraram do meu quarto. Estou dormindo na área de serviço. Ela parou de limpar a cafeteira e me olhou fixamente, como se quisesse ter certeza de que havia lhe escutado bem. Como assim te tiraram? Que precisam de espaço. Vão transformar meu quarto em um escritório. Fatinha tirou o avental com um movimento seco e se aproximou. Você não pode continuar permitindo isso, Stella. Isso não é normal, nem justo, nem humano. É a casa deles. Legalmente já não tenho direito a nada. Talvez. Mas moralmente eles não têm o direito de te tratar assim. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois ela pegou minha mão. Há formas de se defender. Conheço alguém que poderia te ajudar. É advogado. Muito bom. Chama-se Dr. Osmar. Dr. Osmar, o cliente? Sim, às vezes ele faz consultorias, embora esteja aposentado. Não cobra, faz porque acredita na justiça. Não sei, Fatinha, não quero levar isso a esse nível. E que nível você acha que é este? Dormir entre trapos e baldes. Ver suas coisas empilhadas como se fosse lixo. Fiquei sem palavras. Ela tinha razão. Cada dia que passava, eu mesma me convencia de que merecia o mínimo, que devia agradecer por um teto e um prato de comida, embora tudo viesse carregado de desprezo. Mas essa não era a vida que eu queria. Dr. Osmar passou a tarde. Fatinha havia lhe contado tudo, e ele, com aquela serenidade que parecia inabalável, sentou-se comigo com uma caderneta na mão. A primeira coisa que você deve saber, ele me disse, é que embora você tenha cedido a propriedade da casa, se puder provar que o fez sob pressão ou sem compreender completamente as consequências, poderíamos iniciar uma ação de nulidade por vício de consentimento. Além disso, há jurisprudência em que se reconhecem os direitos de idosos em contextos de vulnerabilidade familiar. Isso, o que significa em bom português? Que se pudermos demonstrar que você sofreu manipulação ou abuso emocional, você poderia recuperar sua parte ou pelo menos garantir um espaço digno nessa casa ou uma compensação. Olhei para ele com incredulidade. E como se demonstra algo assim? Com testemunhas, com sua caderneta, por exemplo. Se você mantém um registro do que aconteceu, isso pode ajudar. E se Juju estiver do seu lado? Senti um nó no estômago. Não queria meter minha neta nisso, mas sabia que ela já estava dentro só pelo fato de me amar. Agradeci ao Dr. Osmar e prometi pensar. Naquela noite, voltei para casa decidida a falar com Damião. Esperei que Roberta se trancasse no quarto e o encontrei na cozinha servindo-se um copo d'água. Preciso falar com você agora. Não, mãe, estou cansado. Não, agora, porque se eu não falar, vou ficar doente. Damião se virou e me olhou como se não me reconhecesse. O que foi? Me dói tudo com o que está acontecendo. Me dói ter deixado minha casa, minhas memórias, tudo o que construí por vocês, e agora durmo em um canto como se fosse uma intrusa. Não é assim? Sim, é. E você sabe, não pedi nada em troca. Só queria estar por perto, ser útil, cuidar da Juju. Mas vocês me tiraram do meu quarto como se eu não importasse. Damião cerrou a mandíbula, não disse nada. Depois de um momento, ele saiu sem responder. No dia seguinte, sentei com Juju no quintal. Ela trazia um livro de histórias, mas notou que eu estava distante. O que você tem, vó? Preciso fazer algo importante, meu amor, e talvez precise da sua ajuda. Os olhos dela se iluminaram. O que quiser. Você poderia escrever em um papel como eles me tratam aqui? Sei que você viu tudo. Ela abaixou o olhar. É para um processo? Não necessariamente, mas preciso de provas para me proteger. Juju assentiu lentamente, depois me abraçou. Não quero que você vá embora. Não vou embora sem lutar. Nos dias seguintes, Dr. Osmar e eu começamos a trabalhar em silêncio. Ele me ensinou como documentar cada fato, como falar sem tremer a voz, como olhar alguém nos olhos sem abaixar a cabeça. Fatinha me apoiava em tudo. Horários flexíveis na cafeteria, conselhos e, acima de tudo, companhia. Nunca me senti sozinha nesse processo.
Uma tarde, ao chegar em casa, encontrei meu costureiro jogado no chão, algumas agulhas quebradas, as linhas espalhadas, minhas tesouras enferrujadas. Era meu objeto mais precioso. Peguei-o com cuidado, subi sem dizer uma palavra e naquela noite soube que a decisão estava tomada. No dia seguinte, levei todos os meus papéis para a cafeteria. Dr. Osmar os revisou com atenção, depois levantou os olhos. Estamos prontos. Apenas me diga quando você quer iniciar o processo. Agora? Então prepare-se, Stella, porque uma vez que você começar, não há volta. Olhei para ele com firmeza. Já não quero voltar atrás. Entramos com o processo em uma sexta-feira de manhã. Dr. Osmar o entregou pessoalmente no fórum correspondente e me explicou que agora deveríamos esperar a notificação formal a Damião e Roberta. Apesar do passo firme que havíamos dado, voltei para casa com um nó na garganta. Sentia-me dividida. Por um lado, orgulhosa de ter dado esse passo. Por outro, devastada pela ideia de enfrentar meu próprio filho perante a justiça. Mas já não havia volta. Não era vingança, era dignidade. Os dias seguintes transcorreram em um silêncio carregado. Não disse nada e eles também não. Roberta continuava andando pela casa como se flutuasse em seu próprio mundo, organizando coisas, dando ordens sutis a Juju, ignorando-me completamente. Damião evitava cruzar olhares comigo. Só Juju se mantinha perto, sentando-se ao meu lado toda noite com seus livros ou simplesmente em silêncio, segurando minha mão. Uma tarde, enquanto preparava chá na cozinha, ouvi a campainha tocar com insistência. Fui abrir. Era um oficial do fórum. Damião desceu ao ouvir as vozes e ficou imóvel quando viu o homem com o envelope na mão. Damião Cortes? Perguntou o oficial. Sim. Notificação judicial. Você tem um prazo para responder. Ele entregou o envelope, fez com que ele assinasse um recibo e foi embora. O silêncio que ficou foi como uma fenda no meio da casa. Roberta desceu imediatamente e, ao ver o envelope nas mãos de Damião, o arrancou com violência. O que é isso? Damião leu em voz baixa. Seus lábios se apertaram. É da mãe. Ela nos processou. Roberta me olhou como se eu tivesse acabado de cuspir no rosto dela. Que tipo de baixeza é essa? Uma defesa. Não vou mais ficar calada. Ela riu com desprezo. E o que você pensa em conseguir? Tirar a casa de nós? Não, só recuperar meu direito de viver com dignidade, de não ser invisível, de não ser tratada como um móvel velho. Isso é uma traição, gritou Damião de repente. Depois de tudo o que fizemos por você. O que fizeram por mim? Tirar meu quarto, me transformar em um fardo, usar minha aposentadoria como se fosse de vocês? Juju apareceu atrás sem que ninguém a notasse. Havia escutado tudo. Aproximou-se lentamente e ficou ao meu lado. Eu a apoio, pai. Damião a olhou surpreso. O que você está dizendo? A avó não merece isso. Eu vi como eles a tratam. Não é justo. Roberta soltou uma gargalhada incrédula. Perfeito. Agora a menina também fica contra. Damião abaixou a cabeça, não respondeu. Roberta subiu as escadas furiosa e a porta do quarto se fechou com um estrondo. Meu filho me olhou por um bom tempo. Não havia ódio em seus olhos. Havia algo pior. Vergonha. Isso era necessário? Sim, respondi com calma, porque eu tentei de tudo antes. Falei, aguentei, me fiz pequena, mas vocês não mudaram e eu não quero mais desaparecer. Damião não disse mais. Naquela noite, a casa esteve mais silenciosa do que nunca, como se algo tivesse quebrado, e todos soubéssemos que não poderia mais ser consertado. Os dias seguintes foram de tensão constante. Roberta se comportava como uma estranha. Esbarrava em meus ombros com força quando passava por mim. Deixava portas abertas para que o barulho chegasse à área de serviço onde eu dormia. Mudou os horários da comida. Às vezes não me serviam nada, mas já não me afetava igual. Eu sabia que isso também devia anotar, documentar. Cada ofensa se transformava em prova. Dr. Osmar me acompanhou às primeiras audiências. Escutar minha história na frente de desconhecidos foi humilhante e libertador ao mesmo tempo. Contei tudo. Como cedi a casa por amor, como me relegaram, como fui perdendo pouco a pouco meu lugar. Juju escreveu uma carta que foi apresentada ao juiz. Suas palavras eram tão puras, tão honestas,
que até o escrivão teve que desviar o olhar. Minha avó sempre esteve lá para mim. Ela cuidou de mim quando ninguém mais podia. Eu vi quando a deixaram de fora, quando não falavam mais com ela, quando fingiam que ela não existia. Não entendo por que alguém pode tratar assim a pessoa que nos deu tudo. Li a Dr. Osmar com voz pausada. Foi então que entendi que minha neta tinha mais coragem do que muitos adultos. Eu sorri para ela do estrado. Ela, sentada no banco do fundo, me devolveu o olhar com olhos brilhantes. Em paralelo, Fatinha se tornou meu apoio. Me dava forças quando eu queria fraquejar. Me lembrava quem eu era antes de tudo aquilo. Um dia me levou para caminhar em um parque próximo. Me falou de sua vida, de como viajou sozinha aos 50, das decisões que a afastaram de sua família, das feridas e cicatrizes que custou a curar. A liberdade não chega de repente, Stella. Ela se constrói e dói. Mas quando você a alcança, não há volta. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Uma manhã recebemos a notificação de que uma audiência de conciliação seria realizada. Era a última oportunidade para chegar a um acordo sem sentença. Fui com o coração apertado. Dr. Osmar me explicou que se Damião aceitasse, poderíamos firmar por escrito um acordo. Quarto privado, acesso livre aos espaços da casa, respeito e uma parte proporcional da aposentadoria para mim. Esperamos na pequena sala. Chegaram atrasados. Roberta entrou como se viesse de uma festa. Damião, por outro lado, tinha os olhos fundos. Quando o mediador explicou as condições, Roberta se levantou indignada. Isso é uma chantagem. É um acordo, disse Dr. Osmar. E é voluntário. Ninguém os obriga, mas se não assinarem, iremos à sentença, e aí o juiz decidirá. Damião engoliu em seco, olhou para mim. Por um momento pensei que ele aceitaria, mas Roberta lhe tocou o braço, sussurrou algo e ele abaixou o olhar. Não aceitamos. O mediador assentiu. Então o processo continua. Saímos em silêncio. Naquela noite, sem dizer uma palavra, preparei uma pequena caixa com alguns objetos importantes. Fotografias, cartas antigas, um lenço que minha mãe bordou e a carta da Juju. Escondia em um canto da área de serviço, embrulhada em um saco plástico como se fosse um tesouro, porque era. Não por seu valor material, mas porque representava o que eles nunca poderiam me tirar. Minha memória, minha verdade, minha história e agora também minha decisão de nunca mais me calar. As semanas seguintes se tornaram mais frias, mais densas, não pelo clima, mas pelo ambiente que se respirava dentro de casa. Tudo se tornou silencioso, como uma calma forçada antes de uma tempestade que se sabia inevitável. Eu me movia com cautela, como se cada passo pudesse provocar uma nova explosão de gritos ou olhares cortantes. Roberta parecia decidida a me demonstrar que não tinha poder sobre nada, e cada dia encontrava novas formas de fazer isso. Mudou a fechadura do banheiro do corredor e agora eu só podia usar o da área de serviço, onde nem sequer havia água quente. Colocou trincos na despensa, onde costumavam guardar os alimentos básicos. Deixava-me o pão velho, arroz sem sal e café aguado. Eu não reclamava, apenas anotava tudo. Dr. Osmar me havia pedido para documentar cada ato hostil. Eu carregava um caderno escondido entre meus livros, onde registrava datas, palavras, ações. Já não era uma vítima resignada, era uma mulher observadora, em silêncio, recolhendo provas com paciência. Juju, por sua vez, estava cada vez mais rebelde. Começou a ficar na casa da amiga Ana para evitar as discussões. Pediu ao pai que a deixasse dormir algumas noites na casa da Fatinha. E embora no começo Damião permitisse, Roberta pôs um fim rapidamente. Dizia que Fatinha estava me enchendo a cabeça de bobagens e que não queria que sua filha fosse influenciada por uma velha louca. Juju a enfrentou. Nunca a havia visto gritar daquela maneira. Roberta lhe deu um tapa. Eu vi tudo da porta entreaberta. Corri em direção à minha neta, a abracei e a cobri com meu corpo como se ainda fosse uma menina indefesa. Roberta me gritou para não me meter, que não era assunto meu. Damião desceu tarde. Quando chegou, Juju já havia se trancado em seu quarto e eu tinha uma mão trêmula sobre o peito. Ele não disse nada, nenhuma palavra, nem um reproche, nem um consolo. Apenas olhou para Roberta como quem olha um incêndio, sabendo que já queimou tudo.
No dia seguinte, Juju não foi à escola. Ficou comigo o dia todo sentada na sombra do quintal sem dizer muito. Preparei chocolate quente, o mesmo que fazia para ela quando era pequena. Perguntou-me se eu era feliz alguma vez. Disse a ela que sim, muitas vezes, embora fazia tempo que eu não me lembrava. Ela sorriu com tristeza. Eu quero que você seja feliz de novo, avó. Talvez isso já não seja para mim, filha. Sim, é. Só tem que acreditar. Naquela noite, escrevi em meu caderno. Juju ainda acredita em mim. Eu devo voltar a acreditar em mim também. Uns dias depois, recebemos uma notificação do fórum. A data do julgamento havia sido marcada. Dr. Osmar me ligou para explicar os detalhes. Escutar que já tínhamos uma audiência formal me fez tremer. Não por medo, mas pela certeza de que o que estava em jogo era muito mais do que uma moradia. Era minha dignidade. Era meu lugar no mundo. Damião e Roberta souberam pelo correio oficial. Eu não disse uma palavra, eles também não. Trancaram-se no quarto e passaram horas murmurando. À noite, Roberta saiu de casa sem dizer para onde. Damião ficou sozinho na cozinha. Eu o vi sentado com a cabeça entre as mãos, como se de repente todo o peso do universo tivesse caído sobre ele. Aproximei-me, não por compaixão, por necessidade. Está tudo bem? Perguntei. Ele levantou o olhar. Tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado ou não tivesse dormido por dias. Não sei como chegamos a isso, mãe. Sim, você sabe, mas não quer aceitar. Ela me disse que você queria tirar a casa de nós, que ia nos deixar na rua. E você acreditou nela? Não sei. Sentei-me em frente a ele. O silêncio entre nós pesava mais do que qualquer palavra. Damião, não quero vingança. Não quero arruinar sua vida nem a da Juju. Só quero respeito, tranquilidade, um espaço próprio, uma velhice sem medo. Mas você estava bem antes, não estava? Eu antes me calava. Há uma diferença. Ele não disse mais nada. Apenas assentiu, como se finalmente entendesse algo. Não tudo, mas algo. Foi dormir sem me olhar novamente. O julgamento se aproximava. Fatinha me levou para comprar roupas. Insistiu que eu deveria me apresentar segura, firme, como a mulher que havia sido antes. Me penteou, me maquiou levemente, me deu de presente um lenço azul que havia trazido de Marrocos, disse que era para me dar força. Naquela manhã, ao me olhar no espelho, me vi diferente, mais ereta, mais presente, como se finalmente começasse a me reconhecer. No fórum, Dr. Osmar me esperava com sua pasta. Estava impecável, sereno, com aquela forma de falar que inspirava confiança. Me deu algumas últimas instruções e depois entramos. Damião chegou sozinho. Roberta não quis comparecer. Juju estava com Fatinha, que a havia levado ao parque. Não quis que ela visse tudo aquilo. Dentro da sala, o juiz nos observou com atenção. Ouviu o Dr. Osmar expor os fatos. Apresentou documentos, fotografias, testemunhos. Lemos a carta da Juju. O juiz a pediu em voz alta. Seu tom mudou ao lê-la. Ele parou várias vezes, como se o peso de cada palavra fosse demais para continuar direto. Damião abaixava a cabeça, não disse nada, só quando foi a vez dele pediu desculpas. Não desculpas, desculpas. Reconheceu seu silêncio, seu abandono emocional, sua cumplicidade por omissão. Minha mãe não merece viver assim. Eu falhei como filho, reconheço. O juiz o olhou com gravidade. Está disposto a corrigir isso? Damião assentiu. O juiz demorou um momento e depois ditou sua decisão. Deveria me restituir um quarto privado, acesso livre aos espaços comuns, respeito pleno à minha autonomia e devolver-me parte do controle sobre minhas receitas. Também foi estabelecida uma advertência formal para Roberta, que deveria se abster de realizar qualquer ação hostil contra mim ou poderia ser denunciada criminalmente. Eu saí do fórum em silêncio. Dr. Osmar me acompanhou até a saída. Fatinha e Juju nos esperavam lá fora. Minha neta correu para mim e me abraçou tão forte que senti que todos os meus ossos se alinhavam novamente. Você ganhou, avó. Não, filha, apenas recuperei o que nunca deveria ter perdido. Naquela noite, voltei para casa com a cabeça erguida. Damião me recebeu na porta, me ofereceu um chá. Não falava muito, mas seus gestos eram outros. Roberta não estava. Havia ido para a
casa da mãe dela, indignada com a decisão. Eu não sabia se ela voltaria, nem me importava. Dormi no quarto que um dia foi meu, limpo, arrumado, com minhas coisas de volta no lugar. Acendi uma vela, rezei em silêncio e pela primeira vez em muito tempo dormi sem medo. Durante as semanas posteriores ao julgamento, a casa pareceu respirar diferente. O ar já não estava tão carregado de tensão. E embora não pudesse dizer que a calma era completa, pelo menos a guerra aberta parecia ter cessado. Roberta não voltou imediatamente. Segundo Damião, ela havia tirado um tempo para pensar, embora eu suspeitasse que seu verdadeiro objetivo era pressioná-lo emocionalmente. Eu não comentava nada. Meu papel já não era o de mediadora nem o de vítima silenciada. Era o de uma mulher que havia decidido não permitir mais abusos, não importando de quem viessem. Damião começou a mostrar pequenos sinais de arrependimento. Me perguntava se eu precisava de algo quando saía, se queria acompanhá-lo para fazer compras. Até cozinhou um par de vezes, algo que jamais havia feito antes. Eu aceitava com cautela. Não era rancor o que me fazia manter distância. Era o desejo de não confundir amabilidade com redenção. Anos de abandono não se apagavam com um par de gestos amáveis. Juju, por sua parte, estava cada vez mais perto. Me ajudava a organizar minhas coisas. Passava as tardes comigo falando de tudo e de nada. Me pedia para contar histórias de quando seu pai era criança e eu, ao relatar as boas lembranças, também ia reconstruindo as partes quebradas do meu próprio passado. Uma tarde, enquanto tomávamos chimarrão no quintal, ela me disse algo que ficou ecoando em mim. Eu pensava que os adultos não podiam mais mudar, que se alguém era egoísta ou cruel, ficava assim para sempre. Mas você mudou, avó. Você ficou mais forte. Talvez eu não mudei, talvez eu só voltei a ser quem eu era antes de me deixar apagar. Então eu também posso mudar, não posso? Peguei a mão dela. Seu olhar tinha uma profundidade que eu nunca havia visto. Era o olhar de uma criança que começava a entender as complexidades do mundo. Eu disse a ela que sim, que todos podíamos mudar, mas que primeiro era preciso ter coragem. Ela já a tinha. Uma semana depois, Roberta voltou. Entrou em casa sem cumprimentar, com os lábios apertados e o olhar baixo. Damião a abraçou como se nada tivesse acontecido. Eu não disse uma palavra. Ela passou por mim como se eu fosse invisível. Em sua mente, ainda resistia à ideia de que eu havia ganhado algo. Estava convencida de que seu poder era intocável, mas agora tudo havia mudado. Cada vez que tentava impor algo, Damião a detinha. Não com força, mas com uma firmeza que antes não tinha. Dizia a ela que as coisas haviam mudado, que ela deveria respeitar os limites que a lei e a convivência haviam estabelecido. Roberta o olhava com desprezo, mas guardava as palavras. Sabia que qualquer passo em falso poderia se voltar contra ela. A tensão retornou à casa, embora de forma mais subterrânea. Roberta já não gritava nem me enfrentava diretamente, mas deixava pequenas provocações. Pratos sujos de propósito, quando sabia que eu precisava deles. Mudanças abruptas de canal quando eu assistia a algo na televisão. Esses sussurros ao telefone em que eu era claramente o tema. Eu anotava tudo como o Dr. Osmar havia me ensinado, mas não com o fim de denunciar, mas como um exercício de clareza. Ter um registro me ajudava a não cair na dúvida, nessa armadilha emocional que me havia prendido tantas vezes no passado. Uma noite, ouvi uma discussão forte entre eles. Roberta gritava para Damião que ele já não era o mesmo, que estava deixando uma velha amargurada manipulá-lo. Ele lhe respondeu com uma frase que jamais pensei ouvi-lo dizer. Ela não me manipula, ela me lembra quem eu sou. Depois disso, houve um longo silêncio. Depois passos firmes e uma porta que se fechou com violência. No dia seguinte, Roberta havia partido novamente. Eu observava tudo sem intervir. Era como se agora o conflito já não me pertencesse, era entre eles. Eu estava lá à margem, e essa margem era a liberdade. Dr. Osmar me ligou para saber como eu estava. Contei a ele que a situação em casa era tensa, mas suportável. Ele me perguntou se eu havia pensado em me mudar. Disse a ele que sim, muitas vezes, mas que ainda não havia encontrado o lugar adequado. Ele me ofereceu ajuda para procurar. Disse que conhecia um par de residências para idosos que não eram asilos,
mas sim comunidades ativas com oficinas, atividades e, acima de tudo, independência. A simples ideia me assustou no começo, mas depois comecei a pensar que talvez eu merecesse ter um espaço onde não precisasse ficar medindo cada palavra, cada passo. Naquela noite, Juju me ouviu falar ao telefone e me perguntou: "Você vai embora?" "Não sei ainda. O que você acha?" "Eu acho que você deveria fazer o que te faz feliz, mas se você for, eu quero te visitar todos os fins de semana." A abracei. Me comoveu sua maturidade, sua lealdade. Era o reflexo de tudo o que eu havia tentado semear nesta família. E embora em muitos aspectos eu tivesse falhado, nela havia uma semente que havia germinado. Dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era minha irmã mais nova, Lúcia. Fazia anos que não falávamos. Ela me disse que havia escutado o que havia acontecido, que havia sabido por uma amiga em comum que havia visto a publicação da decisão judicial no Diário Oficial. Me perguntou se podia vir me visitar. Aceitei com reservas. Tínhamos contas pendentes, velhas feridas que nunca se fecharam completamente, mas algo em sua voz soava genuíno. Ao vê-la cruzar o limiar da casa, senti uma mistura de emoções: nostalgia, desconfiança, ternura. Passamos a tarde toda conversando. Ela me pediu desculpas por não ter estado presente. Eu lhe confessei que também havia me afastado por orgulho. Entre lágrimas e risos, relembramos nossa infância, os verões na casa da avó, as travessuras com os primos. Foi um reencontro necessário. Me lembrou que, apesar de tudo, eu ainda tinha raízes. Eu ainda tinha com quem contar. Lúcia me ofereceu para ficar alguns dias em sua casa, para respirar um pouco. Disse que pensaria. Quando ela foi embora, sentei-me na cadeira de balanço do quintal. O sol estava se pondo e o céu tinha aquele tom entre dourado e laranja que parecia prometer algo. Não sabia o quê, mas algo. Nesse momento, senti uma certeza profunda. Eu não tinha que ficar onde não era bem-vinda. Não por teimosia nem por orgulho, mas porque merecia algo melhor. Às vezes, o mais corajoso não é lutar para ficar, mas decidir quando ir embora. E embora eu ainda não soubesse quando seria esse dia, sabia que estava se aproximando. Ao entrar em casa, vi uma foto antiga de Damião e Juju em uma moldura empoeirada. Peguei-a, limpei-a e a coloquei na estante com cuidado. Depois, fui dormir em paz pela primeira vez em muitos anos, em paz real. Depois da visita da Lúcia, algo mudou dentro de mim. Foi como se aquela conversa tivesse removido uma camada de poeira antiga que cobria minhas memórias. Comecei a entender que o problema não era só o relacionamento com Roberta, nem sequer o abandono emocional de Damião. Era algo mais profundo. Era o hábito de me fazer pequena para não incomodar, de calar para não gerar conflitos, de adiar meus próprios desejos para manter um frágil equilíbrio familiar. Já não queria viver assim. Eu havia completado 66 anos carregando culpas que não eram minhas, aceitando migalhas de carinho como se fossem banquetes, esperando o reconhecimento de quem só sabia me exigir. Eu me perguntava por que havia demorado tanto para acordar, mas também compreendia que, às vezes, só quando a gente chega ao fundo do poço consegue ver com clareza. Essa clareza me levou a tomar uma decisão. Comecei a procurar lugares onde pudesse morar sozinha. Não queria um lugar luxuoso nem moderno, só um lugar onde pudesse ter tranquilidade, dignidade e, acima de tudo, liberdade. Falei com o Dr. Osmar. Ele me enviou várias opções. Demorei para vê-las. Uma em particular me chamou essa atenção. Era um pequeno complexo de apartamentos adaptados para idosos independentes, com jardins, uma biblioteca comunitária e oficinas de arte. Não era um asilo. Era um espaço de vida projetado para pessoas que, como eu, ainda tinham muito para fazer, para aprender, para sentir. O simples fato de me imaginar ali me causava uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Contei a Juju. Ela me olhou em silêncio e depois, com os olhos cheios de lágrimas, me abraçou. Me disse que estava orgulhosa de mim, que sempre pensou que as avós estavam para cuidar dos outros, mas que agora entendia que também mereciam cuidar de si mesmas. Naquela noite, dormi com uma serenidade nova. Já não sonhava com o passado, sonhava com o futuro. Roberta voltou uns dias depois, desta vez com uma atitude mais contida, quase neutra.
Talvez ela tivesse se resignado à nova dinâmica. Não tentou discutir comigo nem impor sua presença, mas também não se aproximou. Era como se eu já não existisse em seu mundo. Me observava com receio, como se não entendesse o que eu ainda fazia ali, tão tranquila, tão em paz. Mas isso não me importava. Já não a temia. Seu desprezo havia perdido poder sobre mim. Ela era uma mulher sem poder quando não conseguia manipular e isso a consumia. Damião começou a mostrar interesse em minha decisão de me mudar. No começo parecia confuso, como se não compreendesse por que eu queria ir embora agora que tudo estava mais tranquilo. Expliquei a ele que não era para fugir, mas para crescer, que a gente também cresce aos 66, que não era abandono, mas uma forma de honrar minha história, minhas feridas, meu processo. Ele teve dificuldade para aceitar, mas não impediu. Ofereceu ajuda para organizar a mudança. Recusei com cortesia. Eu queria fazer do meu jeito. Em paralelo, recebi um convite da Antonieta para assistir a um encontro literário no Centro Cultural. Animei-me a ir. Ao chegar, me surpreendi ao ver tantas mulheres da minha idade compartilhando histórias, leituras, poemas. Me senti parte de algo. Pela primeira vez em muito tempo. Não era só a mãe de Damião, nem a avó da Juju. Era Estela, e isso bastava. Ao terminar o evento, uma das coordenadoras se aproximou para me convidar a participar de uma oficina de escrita autobiográfica. Hesitei, mas aceitei. Escrever era algo que sempre me atraíra, embora nunca tivesse me atrevido a fazê-lo. Sentei-me em frente à folha em branco e comecei a escrever minha história, não com ódio nem com tristeza, mas com verdade pura e dolorosa. E ao escrever, senti que as palavras lavavam minha alma. Cada página era um passo a mais para minha libertação. Um sábado à tarde, enquanto tomávamos chá com Juju, contei a ela que havia escolhido o apartamento onde queria morar. Mostrei as fotos, os olhos dela brilhavam. "Quando você vai?" Ela me perguntou com um nó na garganta. "Logo. Quero organizar tudo com calma. Posso te ajudar a decorar sua nova casa?" "Claro que sim, meu amor. Vai ser o nosso projeto." Essa cumplicidade foi um bálsamo. Começamos a planejar juntas as cores das cortinas, o tipo de plantas para a sacada, os quadros para as paredes. Ríamos como se estivéssemos montando um castelo mágico e, de alguma forma, era. Poucos dias depois, recebi uma ligação inesperada da Fatinha. Ela estava na cidade por um compromisso médico e queria me ver. Nos encontramos em uma cafeteria. Ao vê-la, me emocionei. Era como reencontrar uma parte de mim que havia ficado suspensa no tempo. Ela me ouviu com atenção enquanto eu lhe contava tudo o que havia vivido. Me parabenizou pelo processo ganho, pela decisão de me mudar, pela coragem de quebrar o ciclo. Me disse que muitas mulheres viviam décadas presas em dinâmicas familiares opressivas, que eu era uma exceção. Não soube o que responder. Não me sentia especial. Me sentia simplesmente farta, mas entendi o ponto dela. A maioria se cala. Eu já não podia. Quando voltei para casa, Roberta me esperava na cozinha. Me olhou com uma mistura de desafio e aborrecimento. Sem rodeios, me disse: "Então você vai embora." "Sim", respondi com calma. "Logo." "E você pensa em levar a Juju também?" Não. Juju é sua filha. Eu só estou levando minha liberdade." Ela soltou uma risada seca. Me lançou um olhar penetrante. "Não pense que isso te faz melhor. Abandonar a casa é apenas outra forma de covardia." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois a olhei com firmeza. "Não vou por covardia. Vou porque finalmente entendi que não preciso ficar onde não sou querida. Isso não é fraqueza, é dignidade." Ela foi embora sem responder. Sentei-me para respirar. A cena não me doeu. Não me zangou. Me confirmou que eu estava fazendo a coisa certa. No dia seguinte, comecei a arrumar minhas coisas. Juju me ajudava com entusiasmo. Separávamos livros, fotos, lembranças. Em cada objeto havia uma história, mas já não me apegava a eles com tristeza. Era um desapego necessário. Uma parte de mim se despedia desta casa não como um lugar físico, mas como um símbolo do que eu havia tolerado por tempo demais. Damião passava de vez em quando observando em silêncio. Notei que ele tinha dificuldade, mas também que respeitava. Uma noite, ao me ver organizar meus papéis, ele se aproximou e me disse: "Sei que não fui o filho que você merecia. Não quero que você se castigue, Damião.
O que importa é o que você escolher fazer a partir de agora. Você vai me perdoar? Não tenho que te perdoar, só quero que você seja melhor. Para você, para Juju. Nos abraçamos. Foi um gesto curto, desajeitado, mas real. Já estava tudo pronto, só faltava marcar a data. Sentei-me para escrever em meu caderno uma lista de coisas que queria fazer em minha nova vida. Aprender a dançar samba, fazer aulas de pintura, visitar cidades do interior, ler todos os livros que havia adiado, sonhar na minha idade, como se tivesse 20, porque a alma não envelhece quando a gente a nutre. E então entendi que o fim de uma etapa não era uma tragédia, era uma porta aberta a uma nova história para escrever, e desta vez eu seria a protagonista desde a primeira linha. A manhã em que me mudei amanheceu cinzenta, mas não chuvosa. Era como se o céu respeitasse meu momento, acompanhando-me em silêncio. Acordei cedo. Não havia dormido muito, não por angústia, mas pela emoção contida. Me vesti com calma, preparei um café e percorri pela última vez cada canto daquela casa que por anos me havia sido alheia, apesar de ter vivido dentro. Cada parede parecia sussurrar episódios que agora se dissolviam como fumaça. Não senti tristeza, senti um encerramento, como se estivesse deixando um palco depois de interpretar um papel por tempo demais. Damião apareceu na porta da sala de jantar com os olhos inchados. Não disse nada. Me abraçou. Acariciei sua nuca como quando ele era criança. Não precisávamos de palavras. Juju chegou pouco depois com um sorriso luminoso. Trazia nos braços uma planta que havíamos escolhido juntas para minha nova sacada. Era um ficus robusto, verde, intenso, forte, como eu queria me sentir. Ela o carregou com orgulho enquanto subíamos no carro que nos levaria ao novo começo. Roberta não se despediu. Não a vi naquela manhã. Não ouvi passos nem portas, como se o silêncio fosse sua última palavra e eu não a precisei. A ausência já não doía. Era parte do alívio. O trajeto foi breve. Juju falava sem parar, fazendo planos para o próximo fim de semana. Queria ficar para dormir comigo, conhecer minhas novas vizinhas, decorar meu cantinho de leitura. Eu a escutava com o coração inchado. Aquela menina havia sido minha âncora em meio à tempestade. Graças a ela, lembrei quem eu era. Chegamos ao complexo no meio da manhã. O edifício tinha uma entrada modesta ladeada por buganvílias floridas. O porteiro nos recebeu com amabilidade e me entregou as chaves. Ao cruzar a porta do meu novo lar, respirei fundo. Tudo cheirava a tinta fresca e possibilidades. A luz entrava por uma janela grande, iluminando o espaço com uma calidez acolhedora. Juju correu para abrir as cortinas e exclamou que a sacada era perfeita para nossas tardes de leitura. Colocamos as mãos à obra, penduramos as cortinas, montamos a cama, colocamos os livros em uma estante. Era pouco, mas suficiente. Na hora do almoço, sentamos no chão sobre uma toalha improvisada e brindamos com limonada. Ela me olhou e disse: "Vó, parece uma casa feliz." Respondi que era porque finalmente eu também era. Os dias seguintes foram uma dança de descobertas. Conheci a Clara, minha vizinha ao lado, uma mulher de 72 anos que ensinava aquarela no Centro Cultural. Me convidou para sua oficina. Assisti. Minhas primeiras pinceladas foram desajeitadas, mas me fizeram rir. Fazia anos que eu não ria assim. Me inscrevi em um curso de História da Arte, outro de meditação e um de escrita avançada. As horas se enchiam de atividades que me nutriam. Não tinha pressa, não tinha medo, me sentia em expansão. Cada vez que Juju vinha me visitar, compartilhávamos nossas histórias como duas amigas que contam a vida uma à outra. Ela me falava da escola, de suas dúvidas, de seus sonhos, e eu a escutava com atenção plena. Não era a avó que só dava ordens ou conselhos. Era uma mulher que acompanhava, que aprendia a escutar sem julgar. E ela me agradecia com seu carinho sincero. Uma tarde, enquanto caminhava pelo parque que rodeava o complexo, vi uma mulher sentada em um banco. Chorava em silêncio. Aproximei-me sem invadir. Ofereci um lenço. Ela me olhou com surpresa. Agradeceu. Começamos a conversar. Chamava-se Dolores. Havia perdido o marido há pouco tempo. Não tinha filhos. Me contou que se sentia invisível, que ninguém a escutava.
Falei a ela das minhas próprias feridas, de como havia vivido tantos anos sendo uma sombra dentro da minha própria família. E pela primeira vez em muito tempo, vi refletida em outro rosto a mesma dor que eu havia carregado no meu. Desde então, começamos a nos ver toda semana. Caminhávamos juntas, compartilhávamos livros, chorávamos sem pudor. A solidão dói menos quando é compartilhada. Passou um mês, me sentia mais viva do que nunca. Uma manhã, recebi um e-mail do Damião. Me convidava para almoçar. Aceitei. Nos encontramos em um café perto do trabalho dele. Ele estava nervoso, dava para notar pelo jeito que me olhava. Me disse que havia começado terapia, que precisava entender por que havia permitido tanto mal. Me pediu perdão de novo, desta vez com uma humildade diferente. Eu acreditei nele. Me falou de Roberta, de como o relacionamento deles estava se desgastando, de como temia repetir padrões com Juju. Eu disse a ele que o mais corajoso que ele podia fazer era romper com isso agora, antes de ferir mais. Nos despedimos com um abraço longo. Eu o vi caminhar em direção ao escritório com os ombros um pouco menos pesados. Naquela noite, sentei para escrever em meu caderno. Anotei uma frase: o amor não é sacrifício, é liberdade. Repetia várias vezes como um mantra. Era minha nova bússola. Dias depois, recebi a visita da Fatinha. Ela me trouxe um livro que sabia que eu gostaria. Sentamos na sacada, entre risadas e lembranças. Ela me disse que me via diferente, mais luminosa. Contei a ela sobre minhas oficinas, minhas caminhadas, meu incipiente jardim. Ela me parabenizou, me abraçou com força. Eu disse a ela que sem sua ajuda eu não teria chegado até ali. Ela me respondeu que cada passo havia sido meu, que ela só me havia lembrado que eu tinha pernas. Naquela noite, dormi profundamente. Um domingo, Juju me propôs fazer um vídeo para a escola sobre a mulher mais corajosa que você conhece. Ela me gravou contando-me a história. Falei com naturalidade, sem drama, apenas com a verdade. O vídeo viralizou entre as colegas dela. Várias avós se sentiram identificadas, me escreveram cartas. Uma me disse: obrigada por dizer o que tantas calamos. Outra: pensei que era tarde para recomeçar, mas agora sei que não é. Chorei ao lê-las, não de tristeza, mas de esperança. Minha história, com todos os seus golpes, podia servir para iluminar caminhos alheios, e isso era um presente que eu não esperava. A mudança mais profunda, no entanto, foi interna. Já não me sentia culpada por escolher minha paz. Já não duvidava se havia feito o correto. Já não me perguntava se algum dia me agradeceriam. Eu fazia tudo por mim, e isso não era meu egoísmo, era justiça. Cada manhã olhava-me no espelho e me reconhecia, não como a mãe perfeita nem a avó ideal, mas como uma mulher que sobreviveu à sua própria história, que a reescreveu, que a tornou sua, completamente sua. Uma tarde, recebi uma ligação da Juju. Ela estava chorando. Me disse que havia tido uma discussão forte com a mãe dela, que se sentia incompreendida. Eu disse a ela para vir. Ao chegar, ela se jogou em meus braços. Me pediu para ficar alguns dias. Preparei a cama dela com ternura. Enquanto ela dormia, acariciei o cabelo dela e pensei: que lindo é poder ser refúgio, não por obrigação, mas por amor. Que lindo é oferecer abrigo sem se perder no processo. Então compreendi algo mais, que a verdadeira liberdade não é estar sozinha, mas poder escolher com quem estar. E eu finalmente podia escolher. O final não chegou com uma grande explosão, nem com um golpe dramático. Foi um sussurro, um instante de clareza em meio ao ruído cotidiano. Recebi uma ligação inesperada em uma tarde qualquer. Era Damião. Sua voz soava mais suave, mais humana. Me disse que queria me ver, que precisava falar comigo com sinceridade, sem máscaras nem reproches. Senti o coração acelerado, não por medo, mas pela oportunidade que se abria. Quando ele chegou, o recebi com uma mistura de nostalgia e esperança. Conversamos por horas. Ele me confessou o quanto havia sido difícil para ele entender o dano que havia causado não só a mim, mas a Juju e a si mesmo. Admitiu que Roberta havia tido uma influência tóxica em sua vida, mas também assumiu a responsabilidade por seus atos. Não foi uma desculpa vazia, mas um compromisso para mudar, para ser um pai melhor e um filho melhor. Senti que algo em nosso relacionamento renascia, algo que eu pensei ter perdido para sempre. Aquele encontro não apagou o passado, mas abriu um caminho para o perdão e a reconciliação.
Não foi fácil nem rápido. Houve momentos de dúvida, de dor, mas também de crescimento. Juju voltou a confiar no pai e eu encontrei em mim mesma a força para soltar o rancor e construir uma nova história com eles, embora sem esquecer as feridas. Porque curar não é esquecer, mas aprender a viver com as cicatrizes que nos tornam quem somos. Fatinha continuou sendo meu grande apoio. Sua amizade foi uma âncora firme nos dias incertos e uma celebração nos momentos de triunfo. Com ela, redescobri a alegria de compartilhar, de rir sem medo e de sonhar sem limites. Juntas planejamos uma viagem, uma pequena escapada que sempre havíamos adiado. Foi uma aventura que me devolveu a confiança no mundo e em mim mesma. Caminhamos por ruas que nunca imaginei percorrer. Respiramos novos ares e nos mergulhamos em culturas que me ensinaram que a vida sempre tem algo mais para oferecer, não importa a idade. Roberta desapareceu do horizonte, pelo menos do meu presente. Não precisei de confrontos nem vinganças. Sua partida silenciosa foi suficiente. Em seu lugar, apareceu uma paz que eu não esperava encontrar. Essa paz que nasce quando você decide deixar para trás o que te faz mal e abre espaço para o que te nutre. Eu me senti livre. Livre de expectativas alheias, livre de culpas impostas, livre para ser simplesmente eu. O jardim que plantei na minha sacada cresceu vigoroso. Cada folha verde era uma promessa, cada flor uma celebração. Eu o cuidava com dedicação e, às vezes, Juju e eu sentávamos ali para ler, para sonhar, para planejar futuros que antes pareciam impossíveis. Essa conexão com a terra me ensinou que a vida é um ciclo constante de semear, esperar e florescer, que a gente pode renascer quantas vezes forem necessárias. Minha aposentadoria, que antes era motivo de menosprezo, se tornou símbolo de independência. Com ela, aprendi a lidar com minhas finanças, a planejar meus gastos, a administrar minha vida com autonomia. Não dependia de ninguém mais para sobreviver, para decidir, para viver. Isso me deu uma dignidade que nenhum insulto nem desprezo puderam me tirar. No dia em que Juju voltou para casa com uma medalha por um concurso de arte, seus olhos brilhavam mais do que nunca. Me disse que tudo que havia aprendido comigo a havia inspirado a ser valente, a seguir suas paixões sem medo de errar. Essa declaração foi o maior prêmio que eu podia receber. Meu legado não eram bens materiais nem sacrifícios invisíveis, mas o amor sincero e o ensinamento de que sempre se pode recomeçar. Finalmente, compreendi que o maior presente que me dei foi permitir-me ser feliz, sem condições, sem desculpas, ser feliz do meu jeito, no meu tempo e com minhas decisões. Essa felicidade era minha vingança silenciosa contra quem duvidou de mim. Eu não precisava provar nada a eles. Minha vida falava por si só. Assim, nesta nova etapa, construí um lar que era meu de verdade. Um espaço onde as risadas substituíam as lágrimas, onde a luz vencia as sombras, onde o amor se manifestava em formas simples, mas poderosas, um lar que não dependia de títulos nem posses, mas da paz interior que eu havia cultivado com tanto esforço. E enquanto escrevo estas palavras, sei que minha história não é única nem perfeita, mas é real. É a história de uma mulher que encontrou sua voz quando muitos já pensavam que era tarde demais, que decidiu que merecia respeito, carinho e dignidade, que aprendeu a amar-se sem condições e a deixar ir o que não a fazia crescer, porque no final não é a aposentadoria, nem a casa, nem os anos que definem uma pessoa. É a capacidade de se reinventar, de se levantar uma e outra vez, de seguir em frente com o coração aberto, disposto a receber o melhor que a vida pode oferecer. Isso ninguém poderá me tirar jamais. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.